Bom, assim, se eu tivesse que chutar o que acontece, a gente vai criar a nossa própria evolução, porque é isso que a gente tem feito, né? Me chama evolução cultural. É exatamente A isso gente que a está gente faz. evoluindo. Eu acho que está no processo. Calma, uma coisa é evolução no sentido preciso da palavra, outra coisa é se a gente está se transformando e se essa transformação acompanha uma flecha que a gente pode chamar de progresso, tá? São duas coisas diferentes. Então, a espécie humana está evoluindo do ponto de vista biológico, por mais paradoxal que seja, a resposta é sim. Não há discussão que há mudanças nisso. Só que o problema... Características que surgem ou desaparecem. Exatamente. Então, o problema disso é que a evolução, de novo, voltando àquela discussão entre o teleonômico e o teleológico, é teleonômico, é o que está por trás. Ela não tem uma finalidade, ela não busca necessariamente o melhor. Ela simplesmente é um processo de transformação dinâmica na escala do tempo. E, de fato, por exemplo, uma das nossas transformações é que o cérebro humano está encolhendo. Então, a gente está evoluindo. Sim, o cérebro humano está encolhendo. Isso nos torna necessariamente mais burro? Sim, é isso que está acontecendo. Não necessariamente o tamanho do cérebro em cada pessoa está relacionado... Desde quando isso? Isso está acontecendo há pelo menos... Bom, os estudos... Há uma longa discussão nesse assunto, tá? Mas há pelo menos 1000 anos em que o nosso cérebro está diminuindo de tamanho de acordo com os estudos canônicos, por assim dizer. Então, uma das formas através das quais a gente está evoluindo é o cérebro está diminuindo. Por quê? Porque, obviamente, pensa uma coisa, a gente usa o Waze para... Tem um par de estudos muito interessante que foi feito com motoristas de táxi, tá? Motoristas londrinos. Na virada do milênio, estudo feito e mostrou aumento em determinadas áreas do cérebro, especialmente o hipocampo, mas uma porção específica do hipocampo ligada ao mapeamento visoespacial do mundo. Legal, você fala, poxa, o sujeito está usando o cérebro. Certamente você conhece Londres. Londres é um labirinto, é um rolo andar lá. Enfim, estudo feito em 2016. Não só a gente não encontra isso, como a gente encontra redução de algumas áreas do cérebro, não às vezes, mas você encontra uma série de formações um pouco esquisitas no cérebro da pessoa que fica lá parada dentro do táxi o dia inteiro olhando para o Waze. Então, quer dizer, é claro que eu não quero botar pânico em quem aqui dirige Uber, etc., e usa o Waze o dia inteiro e fica parado sem exercitar o cérebro, porque não é uma questão de quem faz isso, é uma questão de quem trabalha dessa maneira, é uma questão muito mais ampla de quem não usa o cérebro. Então, tá, você precisa, de fato, usar para que ele siga se desenvolvendo. Isso numa escala muito pequena. É claro que um efeito como esse não é diretamente transmissível do ponto de vista genético, não é assim que as coisas funcionam, senão a gente estava de volta ao lamarquismo, mas a gente pode pensar que em determinados, por muito tempo, algumas competências foram efetivamente ligadas à capacidade de sobreviver e ao acoplamento, etc. E, de fato, e ao longo do tempo deixaram de ser. Então, por exemplo, para trazer um tema que é sensível, não para você, uma das coisas que se diz é que a espécie humana está evoluindo através, sobretudo, da seleção cultural, através do aumento da altura. Então, por exemplo, os holandeses é o povo mais alto do mundo, tem uma série de tentativas de explicar isso, e uma das explicações mais pés no chão é que os homens mais altos na Holanda têm mais facilidade de casar e ter filhos, simples assim. Então, dirigir empresas, né? E dirigir empresas, exatamente. Quanto mais alto, mais você supõe uma autoridade. Eu gosto que a Maria sempre traz o aspecto do simbólico que faz a gente pensar de uma maneira um pouco mais profunda esses fenômenos, em vez de simplesmente estar trazendo o dado, né? Papagaiando o dado. Mas o dado é que, no resumo da ópera, a espécie está evoluindo no sentido em que ela está se transformando geneticamente através de cruzamento, mutação e uma série de outras coisas. Mas sabe o que simples a gente não sabe? Porque, olha só, o Neandertal, lembra, tinha uma cabeçona, Sim. né? E os sapiens têm uma cabeça menor. Sim. Por quê? Porque também a gente foi ficando bípede. E aí, né, porque quando estava de 4, você nascia com uma cabeça maior. Bípede, você tem um estreitamento da cintura pélvica, então você tem menos bacia. O bebê tem que fazer duas coisas, nascer com menos cabeça e nascer mais prematuro. Por isso que o humano é um bicho ultra prematuro. Né? Um cavalinho demora 1 ano, demora mais. Já ploft, cai ali, não, mas sai ali no trotinho. O humano, coitado, para sair no trotinho é 1 ano, para andar bem é uns 3, para falar, pensar e ser autônomo é uns 35 hoje em dia. Muito bom. Então, pensa bem que a situação está complexa. Mas o que eu quero dizer é, a gente consegue ver, né, o tamanho, massa encefálica, tamanho do crânio, fazer pesquisa. E as sinapses?
já que é tua área, né? E o que a gente conecta? Então, talvez a gente consiga ter um mini chip, né? Tá aí a nanotecnologia para não me deixar mentir. Então, talvez tenha menor cérebro com muito mais conexão. Então, você percebe que a conversa é complexa. A gente não mas pode na verdade casar isso aí por tá causa disso mapeado. também. Quando que a As gente vai pessoas discutir. andavam, porque eu comecei a dirigir em Belém, depois em Brasília. Brasília só tem a sul e as a norte. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, como era que se dirigia numa cidade? Com guia de Porque ruas, vamos- maravilhoso. É. Ah, Que é quatro Eu rodas, era, né? eu era terrível nesse Que inclusive negócio, estimula mas o cérebro, né? Sim. O mapa super estimula. Sim. Tudo que é difícil estimula. Um comentário, isso que você está falando tem também, tá mapeado, né, do ponto de vista experimental. Você tem um efeito chamado Flynn Effect, o efeito Flynn, que acontece desde o final do século XIX, que é o crescimento, o aumento do QI de geração em geração, tá? Então a espécie humana está ficando mais inteligente, isso não há nenhuma dúvida. Os seus filhos, seu filho vai ser mais inteligente que você e assim por diante, minha filha, por sinal já é, porque também isso aí é fácil. Mas que idade tem tua filha? tem 4. Por isso que ela. Enfim, é porque essa é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem sentido psicológico relativamente verdadeiro, porque a criatividade aos 4 anos de idade é muito grande. Mas, enfim, o ponto é que a gente, de fato, está tendo um aumento de inteligência indiscutível, tá? Tanto do ponto de vista medido experimentalmente, quanto do ponto de vista das criações cada vez mais sofisticadas da sociedade, é difícil de discutir. O curioso é justamente que isso vem junto com uma redução do cérebro que está numa escala muito mais ampla. Então não tem essa escala de 100 anos. A escala é muito mais lento o fenômeno. E qual que é a associação das duas coisas? É justamente aquilo que você estava trazendo, exatamente esse ponto, que é o mundo, a cultura traz para a gente, né, o simbólico, formas de se relacionar que são muito mais sofisticadas, mas não necessariamente elas exigem um esforço no sentido tradicional da palavra, metabólico Eu não maior. tenho que criar a cultura, ela já chegou pronta. É isso Não, que não tá é isso. dizendo? Você cria muita coisa. Você não precisa ficar. Veja bem, ó. Você não precisa se esforçar tanto na prática. É como. Ó, o exemplo prático. A criança, hoje em dia, com 3, 4 anos, ela tem um pensamento abstrato muito maior que a criança de 3, 4 anos de uma década atrás, tá? Ou, sobretudo, de uma geração atrás, de 20 anos atrás. Por quê? Porque essa história, meu filho mexe no YouTube com 4 anos de idade, que absurdo, não sei o quê. Bom, isso é um lado absolutamente negativo do ponto de vista de hiperestimulação sensorial, blá, 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 mas tem também um lado extremamente interessante, que é um pensamento abstrato. Minha filha entende perfeitamente que as coisas funcionam pela internet, que o cartão está ligado ao dinheiro que está no banco e tanto faz a fiscalidade. Pensamento abstrato, ela tem a torta sobrando o pensamento abstrato, tá? E eu não acho que é nada tão especial dela. Bom, ela é muito inteligente, mas não é isso. É uma coisa que é típico de uma geração que mexe com coisas abstratas como internet, digitalização e etc e tal. Então você tem um aumento de complexidade que é a base do fenômeno do efeito Flynn, tá? Então, por que a gente vem melhorando do ponto de vista desses testes de inteligência nos últimos mais de 100 anos, 140 anos pelo menos, por causa do aumento da abstração do pensamento, tá? Se você for ver, tem todo um caminho de abstração cada vez maior, bastante mapeado já, isso é muito conhecido. Do outro lado, você tem coisas como justamente você poder usar muletas, tá? Lembra que eu comecei falando, em algum momento eu falei lá no começo, sobre o quanto a gente usa o mundo como esse cérebro como essa mente estendida, e que a mente não está limitada à interface do corpo, mas sim da somatose, mas sim ela se espraia por tudo. Pois a gente usa esse mundo como, por exemplo, um exemplo desses do Uber, que usa o Waze, e aí deixa de fazer esse esforço, mas não necessariamente deixa de pensar de maneira cada vez mais abstrata e entende coisas que a avó daquela pessoa que está usando o Waze não entenderia, porque aquilo exige um grau de abstração que está fora da realidade dela, entendeu? Então é a combinação dessas duas coisas que dá esse fenômeno curioso. Do meu ponto de vista. Então agora fudeu, porque agora sim, eu não sei mais se a gente tá ficando mais burro ou mais Mais inteligente, tá ficando mais inteligente. Não, mas isso tá aí- medido.